Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos do curso Elétrica e CIA, aqui quem fala é o seu amigo Alex Lima. Hoje eu tô aqui, terça-feira geralmente é o dia que eu tiro uma folga. Tô aqui sentado na minha sala tomando um cafezinho, me preparando para assistir aqui um futebol. E decidi fazer aqui o vídeo, como nós estamos nessa sequência de vídeos aí, um pouco mais didático aí, usando aí os slides. Nós vamos continuar então o assunto da aula anterior, sobre a instalação dos módulos fotovoltaicos, né, no controlador de carga, e daí vão surgindo dúvidas aí. E uma dessas dúvidas aí do pessoal é se em 24 volts é mais eficiente do que em 12 volts. Esse é um assunto já bastante discutido nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, Facebook, e até mesmo aqui no canal já tenho falado aí em vários vídeos sobre essa situação, 24 ou 12 volts, qual o melhor. Mas como ultimamente, né, o interesse por energia solar tem aumentado muito, então eu tô com muita gente nova, e aí eu tô criando esses vídeos aí, voltando novamente nesses assuntos pra gente debater. Então vamos entender melhor essa situação aí, se é melhor 12 ou 24, eu quero que vocês entendam. Eu fiz alguns cálculos baseado aí na continuação dos assuntos, 6 módulos de 60 com 18 e 3,3 ampere. Então, nós temos então nessa seguinte situação, vamos entender. Potência dos 6 módulos, 360 watts ou watts, acompanha o mouse. Tensão de 12 volts, né? Nesse caso, se a gente for usar em 12 volts, a tensão de carga é 14,4. E aí nós vamos fazer a continha básica aí, lei de Ohm, 360 watts dividido por 14,4 volts, que é a tensão de carga da bateria, nós teremos 25 ampere. E se inverter os 14,4 vezes os 25, eu tenho os 360. No entanto, se eu aumentar a tensão da bateria, se eu elevar a tensão, a potência de 360, que é o que eu tenho nos geradores, lá nos módulos, eu vou ter essa tensão aí, uma tensão de carga de 28,8 volts, o dobro, lógico, e nós vamos dividir os 360 dividido pelos 28,8, nós vamos ter a metade, nós vamos reduzir a corrente para metade, 12,5. E se invertermos ali para tirar a prova real, 28,8 vezes 12, nós teremos de volta os 360 watts. Então, teoricamente, entenda isso, teoricamente, seja em 12 volts ou seja em 24 volts, você sempre vai ter a mesma potência, tá? A ordem das grandezas, nesse exemplo aí que vocês estão vendo, a ordem das grandezas não alteram a potência final, tá? Isso aqui nada mais é que lei de Ohm, tá? Se você reduz a tensão, 14,4, para me alcançar a potência de 360, eu vou precisar dos 25 ampere. Tá? Mas se eu aumentar essa tensão aqui, como é no caso dos 28 volts, observe aqui em 28 volts aqui embaixo, que nós temos 28 volts, para alcançar os mesmos 360, eu vou precisar apenas de 12,5 ampere, certo? E nesse caso aí, eu alterei as ordens aí das grandezas, corrente e tensão, mas a potência foi a mesma. Então, teoricamente, nós não temos diferença se é 12, ou se está em 24, ou se está em 36, ou se está em 48 volts. A potência vai ser sempre a mesma, tá? Desde o momento que você tenha ali o mesmo conjunto, a mesma potência. Se você tiver 360 em 12, 360
Em 25, teoricamente, você vai ter a mesma condição de trabalho. Só que isso é um cálculo direto teórico sem considerar as perdas na prática, tá? E o que acontece na prática? Eu fiz aqui uma ilustração bem legal, que é o fluxo da corrente no condutor. Então nós temos aqui a representação, pontinho vermelho, os elétrons, pontinho preto, os átomos do condutor, tá? Um condutor, ele é uma matéria, um condutor de alumínio, um condutor de cobre. Toda a matéria automaticamente tem átomos, é composto por átomos. Isso tudo você aprende estudando eletricidade básica, tá? Então nós temos os pontinhos preto, que é os átomos que compõem esse condutor, esse fio de cobre. Vamos dar isso como exemplo. Então nós vamos incluir, nós vamos lançar nesse fio de cobre uma corrente elétrica com uma determinada amperagem, com uma determinada quantidade de elétrons. E ele vai fluir de uma ponta, como bem aí mostrado, de uma ponta até a outra. A corrente elétrica é o fluxo ordenado dos elétrons. Ou seja, você tem a tensão elétrica que desloca a carga. A carga entra em movimento e aí nós temos corrente elétrica. E aí você está vendo os pontinhos vermelhos que vão circulando ali no meio dos átomos ali, que são o corpo, que é a matéria ali formada, e ele vai chegar lá na outra ponta. Mas e se eu colocar mais corrente, ou seja, se eu aumentar a quantidade de elétrons? Quando eu aumento a quantidade de elétrons, eu aumento a corrente. E nós sabemos que a amperagem é a unidade de medida da corrente elétrica. É através da amperagem que eu conto quantos elétrons passam naquele fluxo, tá? Então, se eu aumentar a corrente, vai acontecer isso daí que vocês estão vendo agora. Aumentaram-se os pontinhos vermelhos, que são os elétrons, a carga que está em movimento. E o que vai acontecer? Eu vou ter uma quantidade maior de corrente que vai passar por aquele mesmo cabo ou mesmo condutor. Só que a quantidade de carga, a quantidade de elétrons se movimentando, formando a corrente elétrica, também aumentou. Ou seja, a amperagem subiu. E esse condutor, ele vai ficar um pouco estreito para poder nos conduzir à eletricidade. E com isso, o que eu preciso fazer? Nessas condições aqui está perfeito. Eu vou conduzir sem muito esforço. Mas nessa situação aí, o condutor já vai começar a reclamar, porque o espaço ali que existe no material, no corpo, ali entre os átomos, já vai ficar apertado. E o que vai acontecer? Vai acontecer isso daí. Essa daí talvez seja o maior símbolo que representa esse efeito aí, tá? A voltagem, que no caso é a tensão elétrica, que tem como a unidade de medida volts, empurra o elétron, a carga. Quando esse elétron começa a se movimentar, nós temos então ali uma corrente que é medida em ampere, que é esse bonequinho verde que está tentando passar. E nós temos ali o ohm, que é a unidade de medida da resistência. E aí entra a resistência. Todo corpo tem resistência. O cobre tem resistência, o alumínio tem resistência. E essa resistência, nesse caso aqui, ela aumentou. Por que a resistência aumentou? Porque a quantidade de elétrons circulando pelo material condutor aumentou. Nesse caso aqui, a resistência está perfeita para suportar a quantidade de elétron que vai correr. Mas nesse caso aqui, a resistência ela aumentou, tá? E aí é exatamente isso. A resistência do condutor vai amarrar a corrente, que está ali sendo representada pela sua grandeza ampere. E a tensão elétrica, representada aí por volt, o bonequinho amarelo, tentando empurrar. Essa é a maior representação que facilita o entendimento. E é exatamente isso. Quando acontece isso, nós vamos ter forças, nós vamos ter grandezas elétricas lutando uma com a outra. E essa briga aí
vamos usar esse termo mais simples para quem não é da elétrica entender, essa briga aí vai gerar o quê? Um trabalho, e esse trabalho vai gerar um aquecimento. E é exatamente o que acontece no condutor. O condutor então começa a dissipar calor, ele começa a fazer, acontece o efeito Joule, que é a transformação da eletricidade em calor, que em muitos casos isso daí é útil, tá? Mas nesse caso aqui não é útil, porque nós não precisamos ter essa perda. Aqui está tendo um trabalho desnecessário, porque a corrente está muito alta e o cabo. Como que você consegue solucionar esse problema? Tá? Para essa corrente aqui, esse cabo tá bom, esse condutor tá bom, mas para essa corrente aí, esse condutor não está. Então você vai ter que redimensionar a bitola do cabo para que você consiga fazer com que os elétrons fluam nesse condutor sem haver perdas. Tem que fazer os cálculos aí de condutores, tá? Então, você, por causa do efeito Joule, por causa da lei de Ohm, fica muito mais fácil, fica muito melhor você trabalhar com uma tensão maior, porque se você, olha aqui embaixo, se você aumentar a tensão aí embaixo, aí, olha, 28 volts, você diminui a corrente para 12. Vai acontecer o quê? Em 12 volts, ou melhor, em 24 volts, eu vou trabalhar assim com esse condutor. Mas se eu reduzir a tensão das baterias para 12, tá? Vai acontecer isso. Eu vou ter perda. Se eu botar em 24 volts, a quantidade de corrente diminui e eu vou ter uma certa facilidade ali para conduzir a corrente elétrica. Mas se eu diminuir a tensão para 12 volts, vai acontecer essa perda aí pela dissipação de calor, não só nos cabos. Eu estou aqui apenas exemplificando o que acontece no condutor, mas isso acontece no controlador de carga, isso acontece no inversor de tensão. Então, o que acontece? Teoricamente, para a gente finalizar esse assunto, 12 volts ou 24 volts não tem diferença, é a mesma coisa, mas na prática acontece esse efeito aí, que é o efeito Joule provocado aí pela lei de Ohm, tá? Quando um engenheiro vai elaborar um projeto, ele vai fazer esses cálculos teóricos, mas ele vai jogar porcentagens aí de perdas. As perdas, se nós fôssemos fazer aí um projeto e fôssemos calcular as porcentagens de perdas, nesse sistema que está em cima aqui, olha, em 12 volts, a porcentagem de perda seria maior do que no sistema, no cálculo abaixo. Então, um engenheiro, sabendo disso, ele iria fazer os cálculos de perda e certamente em 24 volts as perdas seriam bem menores, fazendo então a gente entender que em 24 volts ou maior ainda a tensão, você vai conseguir fazer com que o seu sistema fotovoltaico tenha uma perda menor. Em 24 volts também tem perda, mas a porcentagem dessa perda é muito menor do que em 12 volts. Repito, teoricamente não tem diferença, tá? O que pode acontecer, o que muitos fazem, é quando a pessoa tem esse pleno conhecimento e ele entende de eletricidade básica, ele consegue fazer um sistema em 12 volts, compra um bom controlador de carga, ele superdimensiona o controlador de carga, ele coloca um inversor de tensão de ótima qualidade e superdimensiona esse inversor. Como? Você tem um inversor que vai passar nele uma potência de 1000 watts, você vai ter uma carga de 1000 watts, então você coloca o inversor de 2000, 3000 watts. Então você quase não vai ter perda, porque ele está com super dimensionado, ele está com muita sobra. A mesma coisa a pessoa faz com um controlador de carga, ele superdimensiona e ele coloca cabos com bitolas folgada para que a corrente, quando fluir no circuito, flua com muito mais folga, como nesse desenho, do que nesse caso aí. Mas o que acontece? Você, infelizmente, vai gastar um pouquinho mais de dinheiro, porque você poderia colocar o inversor de 1000
de 1.200 com uma folga de 20%, você vai colocar um inversor com folga de 100%. Você poderia colocar um controlador de carga para trabalhar com uma folga de 20%, você vai colocar o seu controlador de carga para poder trabalhar com uma folga de 100%. Se você ir usar um cabo de 8 milímetros, você vai colocar um cabo de 22 milímetros. Então, você consegue fazer funcionar bem próximo, reduzindo as perdas em 12 volts. Lógico, você vai conseguir. Não tem como, assim, teoricamente, nós estamos vendo aí pelo resultado que é possível. Mas você vai enfrentar uma lei, você vai lutar um pouco contra a própria física. Você vai ter que você vai ter que superdimensionar o teu sistema. Certo? É por isso que nessas usinas que transmitem aí eletricidade aí, você vê aquelas torres transmitindo aqueles cabos lá enormes que cruzam as cidades. Eles elevam a tensão para 500 mil de volts. Por quê? Porque eles vão reduzir a corrente e no decorrer do transporte você vai ter pouquíssima perda porque você reduziu, você fez uma conversão, você elevou a tensão, botou uma tensão altíssima e a perda então foi muito pouca. Beleza, gente? Eu acho que deu para entender. Teoricamente é possível. Inclusive, superdimensionando os seus equipamentos e os seus cabos, você consegue fazer um bom projeto em 12 volts. Mas, no entanto, em 24 volts você pode fazer um projeto muito bom, com poucas perdas e não gastando tanto assim. Legal, gente? Deixa o seu comentário aí, tá? Aí na descrição do vídeo vou deixar um link para você que é novato, quiser fazer um curso gratuito com 20 aulas, vai ficar aí pra vocês. Beleza, gente? Deixa eu começar aqui que eu vou assistir o meu futebol. Um forte abraço. Tchau, tchau. Beleza, então, pessoal, olha aqui o jabá bem rapidinho. Você que está assistindo o nosso vídeo aí no YouTube, quer fazer o curso, basta você descer aqui embaixo na descrição, vai ter o link que vai direcionar você lá para fazer a matrícula. Se você tiver no celular, procura aí no seu celular os comentários. O primeiro comentário vai ter também aí o link do curso. Clicou, ele vai abrir a página que tem todas as informações, tá? Então aqui tem tudo que falando sobre o curso, etc, etc. Você vai pegar as informações, se você já conhece tudo, você vai clicar aqui, olha, sempre tem uma promoção, tá bom? Sempre põe promoção aí. Você vai clicar aqui, quero garantir minha vaga, vai abrir a página da Hotmart. E aqui na Hotmart você coloca o seu nome, escolhe aqui quantas vezes, olha, por exemplo, essa promoção 12 vezes de R$ 38,97, tá? Clicou aqui, finalizou, daqui a 2 minutos você recebe o seu login e senha para vir fazer o nosso curso, tá aí para vocês esse jabá.